Quem não faz isso, vive apagando incêndio. E quem faz, cria grandes oportunidades. Fica essa revelação. Esse cara aqui, ó, Donald Trump, não é presidente do Brasil, nem é candidato aqui. Mas se ele acordar amanhã e disser que vai aumentar as tarifas sobre os produtos, o seu custo de obra, o seu negócio, tudo aqui no interior do Rio Grande do Sul ou em qualquer lugar do Brasil pode encolher. E aí o seu cliente vai embora, o seu lucro desaparece e você fica a ver navios. E se você achar que tudo isso que eu estou falando aqui é um exagero, em 8 minutos eu vou te provar que tudo isso não é nada de exagero. E em 2018, Trump repetiu a mesma coisa que ele repetiu essa semana, aumentando as tarifas sobre os produtos da China, aumentando as tarifas sobre os produtos da União Europeia, e o resultado de tudo isso? A China, que exportava toneladas para os Estados Unidos, começou a vender para outros mercados, inclusive para o Brasil. E isso tudo influencia diretamente no seu negócio e eu vou te provar aqui como que isso acontece. O que era para ser só uma medida patriótica, ou seja, para proteger os Estados Unidos, virou uma dor de cabeça para todo mundo. E o aço subiu, as construtoras pararam, os pequenos empreendedores, como eu e você que está aí do outro lado, também sentiram no bolso essa decisão dele. E é o que se repetiu nessa semana, quando Donald Trump decidiu tarifar todos os estados em que ele tem algum tipo de conflito. Porém, ele voltou atrás em tempo. Mas olha só, isso afeta o seu negócio também. E aqui, de uma forma muito simples, eu quero te explicar como que a economia global funciona e como que ela, de fato, influencia no seu negócio. Se hoje você está com seus olhos tapados para isso, eu quero tirar as vendas e mostrar como que isso, de fato, ele influencia e prejudica o seu bolso. Você pode não sentir agora, nesse momento, mas em algum momento você vai sentir isso. Então, a minha dica aqui é que você fique até o final desse vídeo e acompanhe, porque vai fazer diferença no seu bolso, o que eu vou dizer aqui. Imagina que o mundo é como uma grande teia. Quando alguém puxa um fio, lá em Washington, por exemplo, ela começa a vibrar aqui na cidade de Passo Fundo, onde eu estou, e a cidade onde você está, aí do outro lado. Tudo está conectado. O câmbio, os juros, os insumos e principalmente as commodities agrícolas. E não existe negócio local mais. Perceba isso. Quando as pessoas falam negócio local, por exemplo, aquela fruteira, aquela loja de móveis, aquele supermercado local, já não é só um mercado local, porque todos os produtos que estão circulando ali dentro, de uma forma ou de outra, ele está conectado com a economia global. E tudo isso também precisa passar por uma visão estratégica do seu negócio. E agora eu quero descer mais profundo, eu quero ir a campo com você, lapidar tudo o que a decisão de Donald Trump ou de grandes autoridades podem influenciar diretamente dentro do seu negócio. Por quê? Porque eles são líderes globais. As economias que eles administram e que eles estão à frente influenciam diretamente. E quando eles tomam decisões muito agressivas, como por exemplo de taxar a China em até 124%, e graças a Deus ele voltou atrás, pode influenciar dentro do seu negócio e pode prejudicar cada vez mais o crescimento dele. Então, vamos junto comigo e nós vamos lapidar junto aqui nesse vídeo tudo isso. Mas antes de eu mostrar para você como tudo isso funciona, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal. Aqui no canal eu falo sobre o mundo jurídico, sobre o mundo dos negócios e tudo que influencia ou não na prosperidade do seu negócio. Então, se inscreve aí e já compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber como que Donald Trump influencia no seu negócio local. E aí vamos lá para os exemplos práticos do dia a dia de como que isso influencia. O primeiro ponto é que o dólar sobe, ou seja, o seu fornecedor reajusta o preço. Imagina só que essa garrafa de água aqui, quando ela é importada, essa Preforma, quando vira essa garrafa PET aqui, se ela não é produzida aqui no Brasil, ela é influenciada diretamente pelo dólar. Ou seja, quando o fornecedor recebe essa Preforma para que ela vire essa garrafa de água, automaticamente o dólar influencia e se o dólar sobe, custa mais caro. Automaticamente a empresa que produz repassa esse valor para o cliente final. Ou seja, acontece os famosos reajuste de preços. No segundo ponto, essas decisões drásticas afastam os investidores. Ou seja, o financiamento fica mais caro. Todos os investidores que investem dinheiro propriamente dito em algumas economias globalizadas, eles precisam de algum nível de segurança.
E quando tomada de decisões drásticas acontece, eles simplesmente ficam com medo e não investem o seu dinheiro. E o terceiro ponto é que as exportações brasileiras, por exemplo, elas vão crescer. Imagina só, a China brigando com os Estados Unidos. Quando tem tarifas mais altas, automaticamente eles vão procurar outras economias, outros países para negociar, e o brasileiro, ele tem esse benefício. Só que fica péssimo para quem precisa da matéria interna aqui dentro. Ou seja, quando o produto vai mais para fora, automaticamente aqui dentro ele tem uma escassez e o produto interno ele vai subir. E o último ponto aqui é a crise geopolítica, certo? Isso gera muita incerteza para todas as economias. Então o crédito vai ficar travado, não vai ter mais disponibilidade de capital no mercado, e talvez você tenha sentido aí dentro do seu mercado isso também vai acontecer, menos venda dos produtos que estão sendo postos no mercado. E tudo isso acontece porque, como eu falei, você fica só com a visão focada dentro do seu negócio, só na sua economia local, enquanto que a maioria dos empresários, eles olham para essa economia global. Por mais que no seu dia a dia você possa acreditar que isso não influencia, olhar para esse mercado, olhar para essas decisões e você se preparar para isso, vai mudar o jogo para você que está aí do outro lado. Ou seja, fique atento às notícias internacionais, porque cedo ou tarde ela vai impactar o seu negócio. Se você não estiver preparado, vai acontecer 3 coisas. Você vai perder lucro, os clientes vão fugir e você vai perder investidores dentro do seu negócio. E aí, qual que é o grande segredo? Qual que é o grande mindset que eu quero deixar para você que está aí do outro lado? Se você quiser crescer de verdade, você precisa pensar como gente grande. Você não pode mais pensar como menino. Isso significa que você tem que acompanhar os mercados. E até por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui. É para você se ligar e ficar atento para esse mercado, porque isso impacta dentro do seu negócio. Vai impactar para mim na advocacia, vai impactar para mim nos investimentos imobiliários, vai impactar para você que está aí do outro lado que tem uma vendinha, vai impactar que você que tem um material de construção, vai impactar no aço que fica mais caro se você quiser construir a sua casa. Tudo isso vai criar um grande impacto para a nossa economia. E aí você precisa olhar para um cenário macro. Ou seja, você não precisa só olhar para o seu cenário micro, você tem que olhar para o seu cenário macro. E você tem que se antecipar. O mercado global ele é muito acelerado e por isso que você tem que ficar de olho em todo esse ecossistema e entender como que isso vai afetar o seu negócio. Quem não faz isso vive apagando incêndio e quem faz cria grandes oportunidades. Fica essa revelação. Quando eu comecei de fato a estudar esse mercado um pouco mais globalizado, eu entendi por que grandes empresários multibilionários eles crescem com grande velocidade e resiliência. Você pode perceber que grandes empresários que te conquistaram uma grande fatia do mercado aqui no Brasil, eles sempre estão de olho lá fora. Ou seja, eles vão para a Europa, eles vão para a Ásia, eles vão para os Estados Unidos e eles buscam entender como que a economia globalizada está conectada. Ah, Otávio, mas isso parece ser distante para mim. Pode parecer ser distante, só que se você de fato quer entender como que o seu business vai ficar grande, você precisa entender como que esse mercado vai funcionar, porque grandes tecnologias são desenvolvidas, a maioria delas, fora do Brasil. A economia do Brasil ela é muito responsiva quanto ao que o mercado lá fora está planejando também. Nós dependemos muito dos produtos que vêm de fora ainda. Por quê? Porque nós somos um país subdesenvolvido. Então, todo esse ecossistema, como eu expliquei lá no início, funciona como uma teia. E se balançar lá em Washington ou em qualquer outro lugar, vai balançar aqui também. Então, você precisa planejar tudo o que está por vir dentro do seu micronegócio, dentro das suas microestratégicas, mas tendo uma visão global. Ah, Otávio, como que eu acesso essas ideias? Primeiro, buscando conteúdo, buscando a tecnicidade com pessoas que entendem sobre isso. Segundo, você se conectando com pessoas que estão um passo acima, que já vivenciaram o segundo ciclo que você quer viver. Você está no ciclo e quer viver outro. Então você tem que se conectar com essas pessoas que estão no segundo ciclo. E você precisa investir para que isso aconteça. E terceiro ponto é desfrutar esse grande internet, né? Que tem muito conteúdo para você aprender e entender como isso pode afetar o seu negócio. Por isso, tenha resiliência e estude também sobre esse mercado globalizado. E para finalizar esse vídeo aqui, eu quero deixar as 3 dicas que vão tirar suas vendas de fato. Olha só, para você no dia a dia acompanhar todas essas mudanças globais, você precisa acompanhar o câmbio e a taxa de juros americanos. Por exemplo, eu dolarizei um pouco o meu patrimônio, ou seja, eu tenho investimentos em dólar.
para que eu tenha uma segurança em uma moeda e que ela não é tão volátil quanto o Brasil e não é exposta tanto ao juro que nem aqui. Então você precisa ficar ligado a isso, a acompanhar a taxa de câmbio. Quando o dólar baixa, eu sugiro que você invista nisso também. A segunda dica que eu quero deixar aqui para você é que você tem que ficar atento às políticas comerciais entre os Estados Unidos e a China. Muitas mudanças de preço que acontecem ali vão afetar você, principalmente no tocante às commodities agrícolas. E o terceiro ponto é que você tem que diversificar as suas operações e os seus insumos. Você precisa ser menos dependente de um único fornecedor. Ou seja, se você tem um insumo que você precisa dentro do seu negócio e que ele depende somente, por exemplo, de produtos de fora do Brasil, você pode pensar em diversificar eles e buscar outros tipos de fornecedores aqui dentro do Brasil propriamente dito. Ou se você tem, então, somente fornecedores aqui do Brasil, talvez dá uma olhadinha para outro mercado para trazer para dentro do seu negócio. Isso se chama diversificação, ou seja, você não fica na mão somente de uma economia para que ela possa, então, te prejudicar. Você busca uma diversificação das suas operações e os seus insumos. Então, olha só, nesse vídeo aqui eu deixei um panorama macro sobre como que as decisões do Donald Trump podem influenciar diretamente do seu negócio. Então, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que tem um negócio e que ele também precisa abrir os olhos para esse mercado. Até o próximo vídeo.